Olá, meus irmãos, cunhadas, sobrinhas, aqueles que gostam de assistir os nossos vídeos quando falamos de maçonaria. Em nosso último vídeo, nós falamos sobre os tipos de maçonaria e de maçons. Hoje, nós iremos falar um pouco sobre a maçonaria e o seu surgimento. Antes de iniciar, gostaria de pedir a todos que nos acompanham que, se ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, que nos ajudem a fazer a sua inscrição, deixando ali um like, um comentário, para que a gente possa melhorar o conteúdo do canal. Bom, foi na Idade Média que a maçonaria surgiu. Isto a partir das guildas de pedreiros que utilizavam símbolos e palavras para que pudessem proteger as suas identificações e também proteger os seus segredos comerciais. No entanto, com o passar do tempo, essas guildas foram se evoluindo, passando a incluir novos membros e transformando essas guildas em fraternidades que valorizavam a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão. Por ser estas guildas maçônicas uma irmandade de pedreiros medievais e que trabalhavam na construção de catedrais, castelos e outras construções de grandes estruturas, começaram então a surgir as lojas para garantir a segurança e o reconhecimento mútuo entre os seus participantes, que eram os pedreiros criadores de um sistema de lojas, que essas lojas eram chamadas de locais de reuniões, onde estes pedreiros eles se reuniam ali para discutir assuntos relacionados ao trabalho e à própria vida social. A maçonaria, ela iniciou como operativa no século XVIII, tornando-se depois desse século XVIII como especulativa. Isto porque passou a aceitar membros de outras classes sociais e profissão, focando seus objetivos na filosofia moral e na busca do conhecimento, em vez de apenas o ofício da construção. A primeira loja maçônica a ser fundada como regular foi na Inglaterra, a Grande Loja da Inglaterra, no ano de 1717. Logo após, vieram a surgir outras lojas maçônicas lá em Londres, que se uniram para formar a Grande Loja Unida da Inglaterra, marcando aí então o início formal da maçonaria especulativa. A sua influência na sociedade iniciou-se neste momento, e o momento em que passou a se expandir rapidamente por toda a Europa e, posteriormente, para o mundo, influenciando em diversos movimentos sociais e políticos, que citamos aqui a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, dentre muitos outros movimentos de grande relevância para o mundo. Bom, a maçonaria, tendo as suas raízes se fundado nas guildas de pedreiros e nas guildas de pedreiros, ou seja, nas guildas de pedreiros medievais, promovendo ali ele veio a se evoluir para se tornar uma fraternidade promovente da liberdade de pensamento e do conhecimento na busca por um mundo melhor. A maçonaria primitiva, ou chamada de pré-maçonaria, ela foi liderada em um período
em que o conhecimento herdado era o conhecimento do passado. E então, passando esse tempo remoto da humanidade, ele veio a perdurar. E então, com o advento da maçonaria operativa e especulativa, com o advento da maçonaria operativa, tendo aí então iniciado as primeiras civilizações de origem iniciática, que buscavam também o ocultismo, a magia. Isto porque havia muitas crendices primitivas naquela época, naquele tempo, em que havia também um sistema filosófico e doutrinário, tanto que existem controvérsias em que surgiram essas guildas e foram de várias ordens, tendo como início a origem mais aceita, segundo a maioria dos historiadores. O que se pode observar é que a maçonaria moderna, descendente dos antigos construtores de igrejas e catedrais, corporações estas formadas sob a influência da igreja lá na Idade Média, de tal forma que a maçonaria ela adota princípios filosóficos milenares, princípios estes adotados pelas guildas na Inglaterra, em Copenhague, na França, na Alemanha, tá? E tais princípios foram adotados pela maçonaria operativa, que através de núcleos de trabalho passaram para a história como o nome de maçonaria operativa ou de ofício. A maçonaria operativa, que se iniciou na Idade Média, ela tinha como objetivo aquele ofício de pedreiro. Isto porque era por ser uma condição cobiçada para a classe daquele povo, sendo a única guilda que tinha o direito de ir e vir. E por este motivo, para que não se perdesse essas regalias, o segredo dessas guildas eram guardados com bastante zelo. O que podemos observar em tudo isso é que, devido ao declínio do Império Romano, os nobres, aqueles romanos nobres, afastavam-se das antigas cidades e levavam consigo ali os camponeses para a sua proteção mútua e para se protegerem dos bárbaros, dando então início a um sistema de produção baseado na construção servil para o povo nobre, isto na época do feudalismo. E então, tendo os nobres se fixado em novas terras, necessitavam, portanto, de castelos para as suas habitações e de fortificações, além de se protegerem, ali os seus feudos. E como a arte da construção não era feita por essas classes médias, mas sim pelo povo, e como tais atividades eram desenvolvidas também na agropecuária, além das construções, foi daí então que surgiram as guildas de construtores, como sendo uma nova classe, a classe dos construtores e herdeiros das técnicas romanas e gregas da construção civil. Afora isto, foram surgindo as formações de artesãos, ferreiros, marceneiros, tecelões, etc. Tudo em torno daquelas guildas que representavam os três ofícios: os aprendizes, os companheiros e os mestres. A maioria das guildas limitavam-se, no entanto, às fronteiras dos feudos. Já as guildas dos pedreiros, eles movimentavam-se para as construções de estradas
e de novas fortificações, além daquela fortificação que foi construída para os templários. Os demais eram os membros do povo que não tinha aquele direito de ir e vir. Tais construções eram mantidas em absoluto segredo, porque se caíssem no domínio público, tais regalias seriam cessadas, e também porque não havia interesse em popularizar esta profissão de pedreiro, uma vez que eram atividades desenvolvidas no sistema feudal e por agropecuaristas e vassalos. Já na França, tais guidas tinham o nome de compagnonet, que significava companheirismo. Aquele que partilhava o pão com os outros, que designavam um grupo de ajuda mútua, proteção, educação, além de transmitir os conhecimentos entre todos os seus membros. Se observarmos, o uso do compasso e do esquadro entrelaçados são dois dos símbolos de companheirismo. Símbolo este que até hoje é usado em rituais maçônicos, que representam o companheirismo. Vem representar o companheirismo, elementos que se entrelaçados, em sendo o esquadro e o compasso, entre outros símbolos. Símbolos esses herdados dos construtores companheiros. Também o martelo, o cinzel, o nível, o fio, o prumo, a régua, a alavanca e a espátula. A lenda nos remota a 3 fundadores lendários, como sendo Salomão, Mestre Tiago e o pai Sulpícia, pedreiros que atuavam na construção do templo de Salomão, evento que supostamente viu nascer a Ordem dos Companheiros, e que pela lenda de Salomão, que parece ser de origem posterior às outras, e parece ter sido introduzida a partir do mito maçônico chamado de Irã, entre o final do século XVIII e o início do século XIX. Antes de se entender esses rituais de outras sociedades, os companheiros, eles se conheciam através dessas lendas das guidas de pedreiros, que, segundo a lenda principal, o mestre Jacques, chamado Tiago, teria aprendido a trabalhar na pedra bruta desde criança. E antes de partir para uma viagem, quando tinha apenas 15 anos, para que ele chegasse ao tempo de Salomão, já aos 36 anos, onde ele veio a tornar-se mestre pedreiro. E daí então, ele teria voltado à França na companhia de outros mestres, um deles chamado Sulpícia, com quem teria ficado irritado durante a viagem e teria sido traído por ele e por um dos seus fiéis. Daí então, Irã foi assassinado. Diz a lenda que o pai Sulpícia foi um arquiteto na obra do Templo de Salomão e que teria voltado para a França depois de sua briga com o mestre Jacques. Segundo dados históricos, as confrarias de companheiros se deram lá no século XVIII com a organização de trabalhadores, artesãos, e desde esta origem, que desde esse tempo deu-se então a origem desse ofício, e que também, pela tradição de diferentes países do mundo, que veio a nos mostrar que estes artesãos transmitiam conhecimentos
mais ou menos secretos, de geração para geração, desde os tempos antigos, e que tais vestígios nós podemos observar lá nos escritos do Antigo Egito e na Antiguidade Romana. O fato é que o companheirismo já existia na época áurea das catedrais e eram reconhecidos através de sinais gravados nas pedras dos companheiros esses que viajavam por todos os países da Europa, principalmente na França. A primeira menção que se tem, ela é indiscutível da prática desse companheirismo, que vem a remontar ao ano de 1420, quando o rei Carlos VI escreveu uma portaria para os sapateiros de Troias. Já no século XVI, as condecorações reais contra os companheiros foram se multiplicando. E já em 1539, pelo decreto de Villers-Cottier, Francisco I da França, que foi Francisco I da França, que proibiu essas confrarias e obrigava a todos a entrarem na clandestinidade, ou seja, devido a essa proibição, todos os confrades desse companheirismo eram obrigados a irem para a clandestinidade, inventando meios de reconhecimentos, através de roupas, marcas, assinaturas e até de códigos. Já lá no século XVII, a Igreja Católica acrescenta a sua condenação a esse povo. Foi a condenação que foi do próprio rei, em 1655, publicando uma resolução dos doutores da Faculdade de Paris, que veio a condenar a existência da prática de rituais não controlados pelas autoridades religiosas. No entanto, a maçonaria, ela tornou-se daí então especulativa, vindo a surgir como uma segunda fase, que veio a utilizar moldes de organização dos maçons operativos, inventados na clandestinidade, que iniciou com o iluminismo, tornando então uma ruptura com a Igreja Romana e a reconstrução física da cidade de Londres, que foi o berço da maçonaria regular. Com o passar do tempo, as construções tornavam-se cada vez mais raras e o feudalismo veio a declinar, dando lugar ao mercantilismo. E em consequência disso veio um enfraquecimento da Igreja Romana, motivo pelo qual muitos cristãos romperam com a Igreja Católica e formaram o protestantismo. Após todos esses acontecimentos, deu-se então o início à peste negra também, que veio a dizimar a população mundial, particularmente na Europa. Daí então se deu a fase propriamente dita do iluminismo no século XVIII, em que enfatizou a razão e a ciência para explicar o universo em contraposição à fé. Foi então que na Inglaterra surge o berço da maçonaria especulativa, que após um grande incêndio em sua capital Londres, lá pelos idos de setembro de 1666, contou com muitos pedreiros para reconstruir a cidade nos moldes medievais. Daí então foram surgindo as agremiações que mantinham os costumes dos pedreiros nas suas reuniões, com respeito ao reconhecimento dos seus membros e por intermédio
dos sinais característicos da sua agremiação. Tais agremiações vieram a sobreviver ao tempo. E os seus segredos, os segredos das construções, não eram mais guardados às 7 chaves. Eram sim estudados publicamente. No entanto, seus métodos eram métodos de reconhecimento da maçonaria operativa, uma vez que ergueram edifícios, catedrais ou estradas, tendo como objetivo um outro ponto, que era o de erguer edifícios como um ideal social. No Brasil, os ideais da maçonaria adentraram em terras brasileiras junto com os viajantes estrangeiros e por meio de livros e de outras publicações que vieram a incentivar um sentimento de revolta entre a elite e a classe pobre. Lá, pelos idos de 1796, o naturalista Manuel Arruda Câmara fundou a Sociedade Secreta Aerópago de Itambé, que foi considerada a primeira loja maçônica do Brasil, que veio a difundir as ideias libertárias contra a repressão colonial. Desde então, o GOB, que é o Grande Oriente do Brasil, atuou na independência do Brasil, que foi o maior acontecimento da nossa nação, também com a proclamação da República, que foi realizada pelo então grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, que teve a participação de nosso irmão Marechal Deodoro da Fonseca. Já se passam mais de 21 minutos. Vamos ficar por aqui. Esperamos ter contribuído um pouco com vocês e nos comprometemos em breve lançar outro vídeo falando de maçonaria. Um tríplice e fraternal abraço a todos.